Eu te prometo uma coisa. Eu guardarei todos os sábados até o último dia da minha vida. Criador do mundo, eu guardarei todos os sábados. Proteja a mim e aos meus filhos, porque agora eu estou em perigo e não é o meu fim. Eu não terminei a minha missão. Eu te peço por misericórdia, Criador. Muito bem, boa noite para todos. Shalom. Boa noite, no hebraico é Laila Tov Lekulam. Boa noite para todos. Essa é a saudação, dos judeus e todos os israelitas que acreditam em Jesus, também aqueles que não acreditam em Jesus. Por que eu fiz questão de saudar todos vocês falando boa noite em hebraico? Olha só. Preste bem atenção nesse testemunho de uma mulher judia, uma mulher que mora em Israel, e aconteceu algo com ela nesse conflito que está tendo entre Israel e o grupo do Hamas. Quero deixar bem claro que em ambos os lados há pessoas inocentes. Há pessoas inocentes. Quero deixar bem claro isso para vocês. Eu vejo muitas pessoas fazendo comentários irônicos, comentários sem noção contra Israel, sem saber da história de Israel, sobre o povo de Israel. E quem faz esses comentários são pessoas antissemitas, tá? Então, muito cuidado ao comentar sobre Israel. Só quem conhece Israel, a história de Israel, sabe o que o povo judeu já passou. Então, muito cuidado com os comentários. Vejo canais evangélicos falando besteira de Israel. Muito cuidado, tá? Muito cuidado. Existe um movimento racídico em Israel que é um movimento muito sério. E eles levam as coisas de Deus muito sério. E esse movimento não é de acordo com a política de Israel neste exato momento. Tá bom? Olha só. Esse vídeo é um testemunho de uma mulher que mora em Israel, uma mulher judia, que ela prometeu a Deus guardar todos os sábados até o último dia da sua vida, após uma oração que no hebraico nós chamamos de tefilá. Tefilá significa oração. Ela estava na sua casa, isso foi em um Shabat, no dia 7 de outubro, no dia fatídico 7 de outubro. Ela estava com suas crianças e ela procurou abrigo. Só que 6 homens, não posso falar aqui o nome, 6 homens desse grupo aí, estavam cercando a casa dela, e ela olhou pelas fechaduras da porta e viu aqueles homens armados, prontos para entrar na casa dela. E ela orou a Deus. Ela falou o seguinte: Deus, eu prometo uma coisa, eu guardarei todos os sábados até o último dia da minha vida. E olha, existe um tratado no Talmud dos judeus, que é o tratado de Yerushalmi, que nos ensina que Mashiach só chegará após todo o povo judeu cumprir um único Shabat. E os judeus ainda falam assim: são os judeus que guardam o Shabat? Ou é o Shabat que guarda os judeus? Ela fez uma oração de Kavaná. Kavaná significa intenção. Ela orou, ela fez uma oração no fundo do coração dela. Criador do universo, se o Senhor me livrar dessa, me salvar, eu vou guardar todos os sábados até o último dia da minha vida. O que aconteceu?
é que Deus deu livramento para ela. Eu vou soltar aqui o vídeo para vocês aqui. Eu traduzi porque está em hebraico, mas tem uma legenda aí na tela. Vou colocar aqui para vocês assistirem. Eu peguei 2 adagas e fui para um abrigo e falei para os meus filhos, isso não é uma situação normal. Isso é algo que nunca vimos antes. E de repente eu vejo atrás do meu portão 6 homens com armas sacadas. Sacadas para cima. Com todos os cantos árabes. Dava para ouvir vozes. Eu estava em pé, olhando pelo buraco da fechadura, sem acreditar no que eu estava vendo. E naquele momento eu olhei para o céu e disse ao Criador do mundo: eu te prometo uma coisa. Eu guardarei todos os sábados até o último dia da minha vida. Criador do mundo, eu guardarei todos os sábados. Proteja a mim e aos meus filhos, porque agora eu estou em perigo e não é o meu fim. Eu não terminei a minha missão. Eu te peço por misericórdia, Criador. Eu estava à beira da morte. Eu estava à beira da morte. Mas no momento em que prometi guardar o sábado, eles pularam da minha casa, eles simplesmente sumiram. Bom, tá aí o final do vídeo. E eu quero fazer um comentário. Deixa eu tirar aqui o vídeo da tela. E pronto. Quero fazer um comentário agora sobre o Shabat. Olha só. Esses acontecimentos, ou seja, que está acontecendo nesse presente momento em Israel, é um despertamento espiritual que Deus está dando para a nação de Israel, para o povo de Israel. Eu quero aqui quebrar um dogma, um achismo de muitos evangélicos que pensam que os judeus negaram Jesus. Cerca de 20 milhões de judeus acreditam e servem Jesus e guardam o sábado. Não só o sábado, mas como todos os mandamentos. Eu quero fazer um comentário aqui sobre a palavra Shabat. Para você que é evangélico, falar assim, esse negócio de sábado aí, isso é coisa para judeu, meu irmão. Perdeu tempo, o negócio de sábado é para judeu, é para adventista, isso é papo furado. Olha o comentário e eu vou ler para vocês aqui. Comentário rabínico, comentário extraído do Tratado do Shabat, do Talmud, que fala assim: a própria palavra hebraica Shabat está associada a Shuv, S-H-U-V, Shuv, que significa retorno, que é a raiz de Tshuvah, Tshuvah, que significa o retorno a Deus. Essa associação de palavra revela um dos propósitos fundamentais do Shabat: o retorno à fonte primária suprema. Pois o Shabat serve para nos lembrar constantemente que foi Deus que criou os céus e a terra, e que, portanto, toda a existência pertence a Ele. Esse conceito é elucidado por Rabbi Haim Ibn Attar em seus comentários sobre o primeiro Shabat da criação. Esse talmudista e cabalista sefaradi escreve que no Sefer Bereshit, ou seja, no princípio, no Gênesis, Deus criou o universo, que permanecerá uma existência por apenas 6 dias. Preste bem atenção. No 7º dia da criação,
o Altíssimo criou o Shabat e a cada semana provê ao universo uma fonte de vida que lhe permite existir por mais 6 dias. Portanto, o Shabat é o canal divino utilizado para manter o universo. Na ausência do Shabat, o mundo revertia a existência. Olha esse comentário talmúdico, cabalístico dos rabinos. Agora, uma das provas codificada na Torá de que o sábado era guardado antes do Êxodo 20. Olha só. A guarda do Shabat codificado na Torá. Egito, ano de 1373 a.C. Olha só. O tratado do Talmud, dos rabinos, diz o seguinte, que no ano de 1373, os descendentes de Sarar e Rivka, que é Rebeca, agora estão no Egito, escravos de um rei cruel. Moisés, seu líder, destinado, é resgatado no rio pela filha de Faraó e criado no palácio real. Então aconteceu, naqueles dias, que Moisés cresceu e foi ter com seus irmãos e viu o seu sofrimento. Isso aqui está no livro do Êxodo, capítulo 2, versículo 1. O Midrash, aqui é um comentário rabínico, o Midrash relata que Moisés viu que eles não tinham descanso. Então ele foi a Faraó e disse, se alguém tiver um escravo e não lhe der descanso um dia da semana para ele, o escravo morrerá. Estes são seus escravos. Aqui é Moisés falando para Faraó. Se você não lhes der um dia por semana, eles morrerão. Aí Faraó falou o seguinte, vai e faça com eles o que você diz. Então Moisés ordenou para eles o dia do Shabat para descanso. Alberto, qual a fonte disso aí? Qual a fonte? Talmud. Tratado do Shemot Rabbah 1:32. Tá? E esse tratado do Talmud aqui é um tratado milenar. Não é o livrinho que é centenário não, tá? É um livro milenar. Muito antes da Reforma Protestante. Muito antes. É um livro milenar. Outra coisa. Se o sábado nunca foi dado a Adão e Eva, e foi apenas destinado aos judeus até a cruz, então por que Constantino pensou em mudar o sábado para o domingo em março de 321? Como você muda algo que não existe mais? Se o sábado era apenas para os judeus e eliminado na cruz, por que isso não era de conhecimento comum para a Igreja Católica Universal 300 anos após a cruz? Ou seja, aqui, o catolicismo surgiu 300 anos depois de Cristo. Se Deus nunca deu a Adão e Eva o sábado como um presente, por que eu estou apenas ouvindo sobre isso nos últimos 2 anos? Ou seja, 6.000 anos atrás, 6.000 anos após a criação. Esses são um dos meus pensamentos sobre o argumento que Deus nunca disse a Adão e Eva para guardar o sábado e que foi dado aos judeus no Monte Sinai. Quais seus pensamentos? Tá aí, então. Ó, pessoal, testemunho maravilhoso dessa mulher aí, viu? O que está acontecendo em Israel, está havendo um despertar espiritual para o povo judeu. Principalmente para os judeus que moram lá em Tel Aviv. Para quem não sabe, Tel Aviv são judeus, a maioria tudo desviado de Torá, judeus desprovidos de mitzvot, de mandamentos, judeus ateus, enfim. Então,
está havendo um grande despertar espiritual na nação de Israel e no mundo. Então, muitos judeus estão se voltando, né? Judeus que estavam afastados da Torá, dos mandamentos, até mesmo estão voltando para reconhecendo Jesus como Messias, como Mashiach, assim como eles dizem. Então, se você gostou desse testemunho dessa mulher, eu peço para você compartilhar, tá bom? Nas suas redes sociais. E eu peço para você assistir um vídeo que eu coloquei mais cedo, refutando o pastor, dizendo que esse pastor ele disse que os adventistas insistem, são teimosos em guardar o sábado. Eu provo nesse vídeo, é a primeira parte, que o sábado não foi dado apenas para os judeus, mas foi dado para toda a criação. E vou dar continuidade no vídeo anterior, não hoje, tá? Mas talvez amanhã. Quero deixar o vídeo ter mais um pouco de relevância para dar continuidade. A segunda etapa eu vou provar, né? Eu provei no Antigo Testamento, no assim chamado Antigo Testamento, pois não existe esse termo Antigo Testamento. Vou provar que a guarda do sábado é universal. Deus abençoe a todos vocês. Até mais. Beijo. Shalom. Shalom para todos vocês.